Queridos irmãos e irmãs, celebramos esta Santa Missa da quinta-feira da 29ª semana do Tempo Comum. No Evangelho de hoje, Jesus parece ser polêmico, mais do que polêmico, eu diria, meio que contraditório com aquilo que ele prega. Nosso Senhor nos diz: vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vim trazer divisão. Como assim, Jesus? O Senhor não veio trazer a paz, não veio trazer divisão. Diferente do que muitos pensam, a paz não é ausência de conflito, não é ausência de sofrimento. A paz é a consciência daquelas pessoas que sabem que estão fazendo a vontade de Deus. É a consciência daquelas pessoas que sabem que estão em estado de graça, que agradam o coração de Deus. A paz é um fruto do Espírito Santo. Se vocês olharem quais são os frutos do Espírito Santo, vocês verão a paz. Portanto, só tem paz aquela pessoa que tem Deus no seu coração, que tem Deus na sua alma. Não tem nada a ver se você não está sofrendo ou se você não está passando por conflito, porque pode ser que estejamos passando por uma tempestade, mas existe uma paz dentro do nosso coração. Portanto, essa divisão que Jesus está anunciando, inclusive até mesmo dentro de uma casa, dentro de uma família, é a divisão que acontece entre uma pessoa que decidiu em fazer a vontade de Deus e a pessoa que não quer fazer a vontade de Deus. É isso que Jesus nos apresenta. É muito claro. Todos nós somos testemunha que é impossível conciliar as duas coisas, a vida da graça e a vida do mundo. É impossível. As amizades, as famílias, os parentes, a mesma coisa. Chega um ponto que a coisa não dá certo, que eu quero uma coisa e ela quer outra. Eu gosto de rezar e para mim ela só gosta de farra. Não tem como. Uma hora você vai meio ter que fazer uma decisão. Aí que vai acontecendo essa divisão. Essa divisão que Jesus está falando. Se nós perdemos a nossa fé, nós abandonamos a Cristo para viver unidos com essas pessoas. Mas se nós estamos convictos da nossa fé, nós não abandonamos a nossa fé por nada, até mesmo por causa dos nossos pais, daqueles que nos geraram. Para ficar muito claro, apenas por cima, que eu desenvolvi isso mais no 20º domingo do Tempo Comum, ou seja, há 9 semanas atrás. Existe um livro chamado O Preço a Pagar. Esse livro trata-se da história de atualmente ele chama-se Joseph Fadeli, mas o nome dele é um nome muçulmano, que ele era muçulmano, Ele foi servir o exército, e lá no exército ele teve que dividir o quarto com um rapaz que era cristão, que era católico. De início ele não queria, por causa desse preconceito, por causa dessa divisão entre muçulmano e católico. Mas ele não teve outra escolha, teve que dividir o quarto. E lá as conversas foram tantas que esse católico conseguiu, testemunhando a sua fé, e testemunhando ali a alegria em ser de Deus, em fazer a vontade de Deus, em viver a fé católica, ele conseguiu converter esse muçulmano. Aí quando ele volta para casa, para a sua família, ele se apresentou diante de um tio. Atrás do tio estavam mais 4 irmãos, e falou para ele do desejo dele em se converter ao cristianismo. É muito bonita a conversão dele e de toda a sua família. Naquele momento o tio dele tirou um revólver, colocou no peito dele e disse o seguinte: a sua doença é o cristianismo. Enquanto você for doente, você merece morrer. E aquilo doeu tanto no coração dele, doeu tanto, que ele não, embora sabia como que é a religião deles, mas ele não esperava que aquilo vinha da sua própria família, ao ponto de quererem tirar a vida dele. A partir dali ele foi preso pela sua própria família, ele, a esposa com os filhos, e sorte que uma pessoa católica
conseguiu fazer com que eles escapassem. Eles se refugiaram numa comunidade cristã e atualmente eles vivem na França, com nacionalidade francesa e com uma proteção específica policial por causa, dessa questão muçulmana. Então, quem puder ler esse livro, leia. O livro chama-se O Preço a Pagar, vale a pena. Mas exatamente para nós compreendermos, é esse tipo de divisão que nosso Senhor nos fala. Não tem como, é impossível não acontecer, vai acontecer. E nós que somos católicos, que somos cristãos, que temos esse desejo de cada vez mais fazermos a vontade de Deus, de vivermos uma vida reta, nós temos que lembrar sempre, existe um preço muito caro a pagar, e muitas vezes esse preço é a nossa própria vida. Que Nossa Senhora nos ajude a sermos fiéis a Jesus até o fim da nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.